Eu não sei se alguém que esteja presente alguma vez foi incomodado por algum animal, pelo facto de ter sido desobediente. Alguém? Não sei. Alguém quer contar uma história de alguma coisa que aconteceu? Alguém tem coragem? Nunca foram mordidos por um cão por serem desobedientes? Não? Fantástico. Já foram mordidos? Vocês são todos uns santos. Fui picada por um galo. Foste picada por um? Picada por um galo. Um galo? Não sei se vocês sabem contar assim. Sim, galo. Galo. Foi por seres desobediente? Foi. Ok. Ela teve coragem de o dizer, não é? Eu sei que muitos aqui, por serem desobedientes, já foram certamente incomodados por algum animal. Eu também tenho uma história assim, mas não vou contar agora, está bem? Vamos a 2 de Reis, capítulo 17. Aí nós encontramos uma história interessante que nos faz lembrar este episódio, ou este acontecimento que se deu com a Juliana e que se deu comigo também, e que provavelmente vocês não têm coragem de dizer, mas se calhar terá acontecido convosco. De alguma forma, às vezes, as consequências dos nossos atos, por causa da nossa desobediência, acontecem de diferentes formas. Nós temos aqui este texto que não vamos ter tempo de analisá-lo todo hoje, iremos continuar a analisá-lo mais tarde, mas gostaria de chamar a atenção para este texto porque ele de alguma forma mostra aquilo que foi a desobediência do povo de Israel quando o Senhor lhes deu várias orientações, e eu quero ler a partir do verso 14 até ao verso 24, verso 24 até ao verso 34. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Amate, de Sarfaim, e o fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir do Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, as quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Belém e lhes ensinava como deviam temer. É interessante porque aquilo que nós temos que ter cuidado nesta passagem tem a ver com os leões. E é por isso que eu dei o tema a este sermão: cuidado com os leões. Porque sabem, o que está a acontecer de uma forma muito rápida, e aqui não quero ser exaustivo, mas quem conhece um pouco da história de Israel sabe que o reino ficou dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul, por causa dos filhos de Davi não se terem entendido. Na verdade, um deles tinha direito ao trono, mas depois o outro também queria o trono e o reino dividiu-se com Jeroboão e Roboão. E Jeroboão ficou no reino do norte, como sabem, 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, o reino do sul. Jeroboão quis assumir a liderança do reino do norte. Em vez de ser só em Jerusalém que se adorava, ele constituiu 2 lugares de culto, um em Ai e outro em Betel. Porquê? Porque ele queria assegurar o trono e ele chegou à conclusão que se o povo fosse adorar a Jerusalém, acabaria por ter tendência de ficar do lado de Jeroboão. E por isso ele arranjou um lugar de culto para que o povo pudesse ter um lugar para adorar. Nós sabemos que isso não foi vontade do Senhor, sabemos que ele naquele lugar de culto não seguiu os trâmites da lei e nem sequer seguiu diretamente aquilo que era a forma de adorar como Deus queria, e por isso logo desde o princípio as coisas começaram mal. Por essa razão, de uma forma muito rápida, nós sabemos que a tribo do norte, a tribo de Israel, foi para o cativeiro mais cedo. E o que está a acontecer é exatamente isso que está aqui. Como é dito, o rei da Síria acabou por vir e conquistou, em primeiro lugar, o rei Oseias, que foi o último rei. Ele, neste caso, acabou por dar tributo ao próprio rei da Síria. Isto é, tinha que pagar imposto. Mas, a certa altura, o rei Oseias começou a criar uma espécie de conspiração com o rei Sos, que era o rei do Egito, na tentativa de sair debaixo do jugo
do rei da Síria, e o rei da Síria descobriu e, portanto, mandou as suas tropas e disse, olha, se tu não vivo, e neste caso o reino ficou ali a ser governado de uma forma muito difícil, até que finalmente o rei da Síria, eles foram neste caso para a Síria como cativos. E é aqui que o que é que ele fez? Ele levou o povo de Israel para a Babilónia e neste caso ele teve a ideia de fazer uma coisa, de trazer pessoas, neste caso da Síria, e trazê-las para aquela região chamada a região da Samaria. Os irmãos conhecem muito sobre isso porque sabem que mais tarde, no tempo do Senhor Jesus, os samaritanos não eram muito queridos nem muito estimados. E a razão está exatamente aqui. É porque o rei da Síria resolveu trazer pessoas de outros povos para aquela região de Samaria. E o que aconteceu foi quando eles chegaram lá, como diz o texto, e os irmãos viram o texto, o que aconteceu foi que eles chegaram lá e não serviram mais o Deus de Israel. Isto é, trouxeram outros deuses consigo. E o que aconteceu foi que Deus quis castigar. E quando usamos a palavra castigar, é mesmo isso. Não temos que ter medo. Deus castiga. Sim, castiga. É claro que o seu amor, através da pessoa do Senhor Jesus, é muito maior. Mas nós, às vezes, corremos o risco de sermos castigados pela nossa desobediência. E assim como a Ju teve a coragem de dizer que um dia o galo a picou por ela ser desobediente, é verdade que Deus enviou leões para o meio do povo para castigar as pessoas que estavam a ser desobedientes. E é por isso que o texto hoje chama-nos a atenção para o cuidado que nós devemos ter com os leões, certo? Pode haver leões na nossa própria vida. Eu quero ser rápido para o texto assim. A princípio, quando passamos do povo, pelo que se disse ao rei da terra, por isso ele enviou leões para o meio delas, as quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. A primeira coisa, meus irmãos, é que uma das coisas que pode atrair os leões para a nossa vida é o desconhecimento. É por isso que a palavra de Deus, a igreja, os pregadores dão valor e enfatizam a questão do conhecimento. Nós devemos ser pessoas instruídas na palavra de Deus. Nós devemos ser pessoas capazes de nos chegar com vontade ao conhecimento da palavra. Porque é a palavra que nos faz chegar ao Senhor. Dizer, a palavra de Deus eu não entendo muito bem. Se tu não entendes a palavra de Deus, não entendes Deus. Porque não existe outra forma de conhecer Deus tão bem quanto através da sua palavra. Há pessoas que dizem, sim, eu creio em Deus. Mas não estou muito preocupado com isso. Meus irmãos, uma das coisas que pode atrair os leões para a nossa vida é exatamente isso. É o desconhecimento que nós às vezes manifestamos pelo facto de temos necessidade de conhecer algumas verdades que nós não conhecemos ainda. E sabem, às vezes eu, enquanto pastor, pregador, fico surpreendido. Confesso. Porque às vezes eu olho para alguns crentes e percebo que eles têm uma vida cristã de muitos anos e às vezes nas conversas e na maneira como nos relacionamos, eu começo a pensar, puxa, será que esta e aquela pessoa não deviam já conhecer esta e aquela verdade? E isto pode acontecer em relação a mim também. Com os anos de experiência que tenho de vida cristã, há muitas coisas que eu já devia saber e que provavelmente não sei. E porquê? Porque possivelmente não dou a atenção que devia dar à palavra de Deus. Porque nós sabemos que o Espírito de Deus nos instrui acerca daquilo que é o valor da sua palavra. Este povo que foi para a terra não sabia que havia um Deus diferente. A primeira coisa que nós devemos fazer, onde quer que nós vamos, é nós sermos capazes de perceber o que é que acontece no lugar onde nós estamos. Não sei se vocês têm preocupação quando escolhem, por exemplo, uma casa para viver, se vocês têm a preocupação em conhecer aquela vizinhança que ali existe. Vocês escolhem o apartamento, mas seria bom vocês saberem quem são os vossos vizinhos primeiro, não é? Porque às vezes vocês podem estar a investir num apartamento, muitos milhões de euros, ou milhares de euros, e de repente... Era bom, não era? Os vossos vizinhos podem-vos estragar a vida. Eu lembro quando cheguei a Moscavide, à igreja onde ao longo da vida da igreja, problemas sérios à igreja. E toda a gente falava do Senhor Aldeias. Um dia até houve um diácono que ficou com o pescoço apertado com as mãos do Senhor Aldeias. E eu quando cheguei lá disse, francamente, uma aldeia não pode fazer susto a uma cidade, não é? Mas ele realmente era uma pessoa intratável.
Com uma certa calma lá fomos tentando lidar com ele. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, o Sr. Aldeias causava o pânico. E eu vou explicar porque é que o Sr. Aldeias causava o pânico. É porque há uns anos atrás a igreja teve a oportunidade de comprar o andar de cima. Mas havia lá uns irmãos que tinham medo de comprar o andar, etc. e não compraram. Sabem quem comprou? O Sr. Aldeias. E sabem o que é que o Sr. Aldeias fez? Nunca deu descanso à igreja. Às vezes acontecem estas coisas. Sabem, vale a pena o lugar onde nós estamos, a cidade para onde nós vamos, ou até o país para onde nós vamos, que nós sejamos capazes de tentar perceber um pouco o que é que se passa no lugar para onde nós vamos. Porque muitas vezes escapa-nos alguma coisa, até mesmo do ponto de vista do exercício da nossa própria fé, quando nós não entendemos bem o lugar que estamos a pisar. Uma das falhas que este povo teve ao chegar lá é que eles não quiseram saber qual era o Deus da terra. Eles vinham de outros lugares, trouxeram os seus deuses e vamos embora, é esse Deus que nós sempre adoramos que vamos adorar. Só que o Deus de Israel, o Senhor Deus, não gostou da brincadeira. E por isso ele deixou que uns leões invadissem o lugar e a certa altura alguns foram apanhados porque estavam a adorar nos lugares altos, desprovidos do espaço, não é? Da população, e foram apanhados por esses leões que estavam soltos. É interessante, não é? Uma história do Velho Testamento, como é que nos diz tanto hoje? Primeira coisa, faz sentido. Se nós não quisermos ser apanhados por leões que andam por aí, faz sentido. Há muitos erros de vida cristã que são dados por falta de cuidado da nossa parte em relação aos valores da Palavra de Deus. Há pequenas verdades que nós achamos que dominamos quando nós às vezes não as sabemos. Eu imagino, eu não sei, talvez haja pessoas aqui, crentes, irmãos nossos, que estão na igreja há 50 anos e que fielmente ouvem a Palavra de Deus há 50 anos. Imaginem se fosse possível adquirir todo esse conhecimento de 50 anos. Provavelmente seríamos super cristãos. Só que existe um grande problema. É que nós temos que lidar com aquilo que é o esquecimento. Lembrar de todas as coisas. Sabem porquê? Temos outro problema, que é o problema de nós facilmente nos esquecermos das coisas que dizem respeito aos valores eternos. E por isso que sempre ser conscientes de que temos que estar constantemente no contato, recordada dos valores da Palavra de Deus. Este é o primeiro problema que nós encontramos. Qual é o segundo? Verso 27 e 28 fala-nos do segundo. Certamente vocês querem ir almoçar e eu estou a começar a sentir que os vossos estômagos estão a roncar. E por isso, quando se diz que quando o pregador sente que as pessoas estão a ficar incomodadas, não vale a pena continuar. Foi isto que eu sempre aprendi. E por isso eu não vou continuar muito. Quero só falar sobre esta meia-verdade, está bem? E depois, futuramente, nós continuamos. Mas quero dizer-vos uma coisa. Se nós estivermos abertos para aquilo que é o conselho que vem deste texto, e eu estou certo, que se calhar esta semana há algumas coisas que nós provavelmente faremos sem conhecimento, passaremos a não fazer com conhecimento. Por isso a primeira coisa é, talvez hoje, saiamos daqui com uma vontade maior de nós conhecermos a Palavra de Deus. Porque pode ser que algum leão nos apanhe esta semana. Pode ser que alguma coisa aconteça na nossa própria vida que nós depois vamos dizer, olha, esqueci-me. Porquê é que eu não me lembrei disto? E constantemente temos que ser ajudadas por quem é maior do que nós. E esse maior do que nós é o Senhor. E Ele coloca uma palavra escrita diante de nós em tantos suportes nos nossos dias. É fácil aceder à palavra, é preciso que haja vontade. E uma das coisas importantes hoje que quero enfatizar é isto. Nunca penses que tens conhecimento a mais da Palavra de Deus. Nunca achas que o conhecimento que tens da Palavra de Deus é suficiente. Vejam o que diz o texto. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que lá trouxestes, que ele vá lá e habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. O que é que acontece? O rei da Síria, lá na Síria, ouviu dizer, um dos seus mandatários disse, olha, lá em Israel o povo não está a servir o Deus da terra e por isso os leões estão a matá-los. Então o rei da Síria lembrou-se, espera aí, se eles não têm conhecimento, então vamos enviar para lá, ou neste caso reenviar, um dos profetas que veio de lá. E tal Israel. Só que cometeram um erro, sabem qual foi?
é que eles mandaram para lá de volta um profeta que era de Betel. Isto é, do lugar que o rei que o Jeroboão tinha instalado. Isto é, nós sabemos que nesse lugar de adoração não se fazia exatamente as coisas como Deus queria. Mal feito. É que às vezes... E sabem, isto chama-me a atenção para uma coisa importante. Está a acontecer aqui. É verdade que eles enviaram o profeta para lá, que era um profeta israelita. Só que havia uma meia-verdade na vida daquele profeta. É porque ele, ao instruir aquele povo que tinha vindo de outros lugares, ele não estava a instruir conforme Deus queria. Porquê? Porque aquilo que se praticava lá no altar de Betel não era exatamente aquilo que se praticava em Jerusalém. Porquê? Porque aquele lugar lá em Betel já começou com uma rebeldia. Já começou como uma forma de o rei Jeroboão querer fugir daquilo que eram os preceitos de Deus. Portanto, quando nós, na nossa vida, vamos atrás de uma meia solução, podemos ter a certeza que, normalmente, nós não encontramos a solução para o problema todo. Cuidado, porque às vezes a meia-verdade, as meias soluções atraem os leões de uma forma especial. E esta é a segunda razão. E eu quero correr rápido. Para a semana que vem vou falar sobre as outras duas, não quero falar agora. Mas quero meter o slide seguinte. Sempre que há... Vamos deixar este slide, se faz favor. É possível? E eu gostava que nós saíssemos daqui esta manhã pensando nisso. Sempre que há uma ovelha frágil, há um leão por perto. Fica com isto no teu coração esta manhã. Sai deste lugar com esta verdade. E, sobretudo, lida com a questão da falta de conhecimento e lida com a questão da meia-verdade esta semana, sabendo que se nós nos tornarmos frágeis, um leão qualquer vai apanhar-nos. Vamos terminar com o próximo hino.